Meu marido acabou de forçar meu enteado a jejuar por uma semana. Eu decidi uma coisa. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O dia mal havia começado quando Paula terminou seu turno da noite no Centro de Saúde Santa Rosa. Seu corpo inteiro doía de exaustão, e as pernas pesavam após quase 12 horas ininterruptas de trabalho. Mas o que realmente a deixava inquieta era o olhar triste de seu filho Enzo na manhã anterior, quando o menino perguntou baixinho: "Mãe, hoje à tarde eu vou ter comida para comer?" Paula voltou para casa e pegou a chave, abrindo a porta com cuidado porque Jorge, seu atual marido, odiava qualquer barulho nas primeiras horas da manhã. Ao entrar na cozinha, ela viu o prato de arroz frio intacto sobre a mesa do jantar, a mesma refeição que ela havia pedido para Jorge guardar para Enzo. A casa estava em completo silêncio. Ela abriu a porta do quarto do filho e seu coração se apertou ao vê-lo encolhido sob as cobertas, com o rosto enterrado no travesseiro e o corpinho tremendo levemente. "Enzo?" Paula tocou levemente no ombro do filho. O menino abriu os olhos, mas não disse nada. Seu rosto estava pálido, os lábios rachados e os olhos vidrados, o que fez Paula se alarmar. "Você comeu alguma coisa? Ontem eu pedi pro seu pai deixar comida para você." Enzo olhou para a mãe e balançou a cabeça devagar. "Eu fui castigado. O pai disse que eu fiz barulho." Ela se virou imediatamente e desceu às pressas para a cozinha, onde Jorge estava preparando café. "Você não deu comida pro Enzo?" Jorge nem levantou o olhar. Sua voz saiu monótona, gelada como gelo. "Ele foi castigado por mentir. Ele é só uma criança, Jorge. Depois de um dia inteiro de escola, como você pode negar comida para ele? Você vai me ensinar a ser pai agora?" Jorge bateu a caneca na bancada, encarando-a. "Está do lado dele, é isso?" Paula engoliu a raiva. Não era a primeira vez que Jorge aplicava a chamada ou disciplina rígida. Mas Enzo só tinha 8 anos. Como ele podia suportar isso? Ela voltou silenciosamente ao quarto, pegou um pacote de biscoitos e uma caixinha de leite para dar escondido ao filho. Enzo a olhou com um brilho de esperança frágil nos olhos. "Come, meu amor. Mas não deixe o seu pai saber." O menino assentiu, levando o biscoito à boca com cuidado, como se temesse quebrar o frágil silêncio que os envolvia. Naquela tarde, enquanto Jorge saía para trabalhar, Paula aproveitou para ligar para sua melhor amiga, Cláudia, uma enfermeira da mesma unidade, natural de Recife. A voz de Cláudia soou tensa do outro lado da linha. "De novo isso, Paula. O Jorge e ele não deixou o Enzo comer. Já faz dias. Desde segunda-feira. Quando eu pergunto, ele diz que é a punição por insolência." "Meu Deus, 3 dias? Você tem certeza?" "Tenho. E ele ainda deixou o Enzo sentado no sol a tarde inteira ontem." Cláudia ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou com a voz suave, mas firme. "Paula, você não vê o perigo? Isso não é mais o educar. Isso é abuso." Paula arfou. "Mas ele é o padrasto do Enzo. Eu não posso simplesmente pegar meu filho e ir embora para depois ser julgada de novo, Cláudia. Eu não tenho dinheiro, não tenho onde morar. E o Jorge controla todas as contas." "Você ainda tem o Enzo", interrompeu Cláudia. "Você não está sozinha, Paula." Paula apertou os lábios. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Nos dias seguintes, ela passou a observar Jorge com mais atenção, e cada vez mais percebia que havia algo errado. Jorge estava cada vez mais frio com Enzo. Não permitia que o menino falasse durante as refeições, proibia risos, perguntas sobre tarefas escolares. Bastava que Enzo deixasse cair uma colher ou espirrasse para que Jorge o olhasse com raiva e rosnasse. Silêncio. Certa noite, enquanto lavava a louça, Paula ouviu Enzo chorando baixinho no quarto. Correu até lá. O menino estava encolhido embaixo da escrivaninha, com as mãos na cabeça. "O que foi, meu amor?" O pai disse que eu sou um estorvo. Disse que se eu não obedecer, ele vai me dar para outra pessoa."
Paula cerrou os punhos, tentando conter as lágrimas. Naquela noite, quando Jorge dormia, ela ligou o laptop e começou a pesquisar. Encontrou um fórum de mulheres vítimas de abuso. Havia textos e comentários cheios de medo, mas também histórias de sobrevivência, de mulheres que se ergueram e protegeram seus filhos. Elas escreveram: grave tudo. Prepare-se com cuidado. E nunca deixe que ele descubra seu plano. Na manhã seguinte, Paula foi discretamente até uma loja de eletrônicos. Comprou uma câmera pequena, camuflada como um adaptador de tomada, e instalou no canto do quarto de Enzo, onde poderia gravar a cama e a porta. Durante 3 dias, ela esperou com paciência. Fingiu não saber de nada, manteve o sorriso quando Jorge perguntava: está tudo bem? Mas por dentro, tremia como uma folha. E então, o primeiro vídeo foi gravado. Na noite da terça-feira. Enzo estava sentado na cama lendo um livro quando Jorge entrou, segurando uma sandália. A voz dele soou no vídeo. O que você tá fazendo? Eu tô lendo. Enzo gaguejou. Eu não autorizei você a ler à noite. Gasta minha energia elétrica. Sem dizer mais nada, Jorge levantou o braço. A sandália acertou o ombro de Enzo, que caiu na cama com a mão no rosto. Paula pulou da cadeira. Não conseguiu continuar assistindo. O coração batia acelerado, a respiração ofegante. O vídeo era real. Ela tinha visto com os próprios olhos seu marido agredir o filho. Fechou o laptop, caminhou até o quarto, e observou Jorge dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Meu filho está vivendo um inferno, pensou Paula, e eu sou a única que pode tirá-lo disso. Mas como? Jorge controlava todas as contas bancárias. Ela só tinha o salário de enfermeira, que mal sobrava R$ 300 depois de pagar o aluguel. Se fosse embora agora, iria para onde? Na manhã seguinte, quando tentou ligar para Cláudia pedindo orientação, o telefone deu erro e não foi possível completar a chamada. Tentou de novo. Nada. O chip havia sido bloqueado. Jorge! Gritou Paula. O que você fez com meu telefone? Jorge saiu do banheiro, ainda secando o cabelo. Vi umas mensagens suspeitas. Então cancelei o chip. Quem não tem o que esconder não precisa ficar mandando mensagem. Você não tem esse direito. Paula tremia de raiva. Eu sou seu marido, sou quem sustenta essa casa. Tenta fugir para ver, a justiça vai decidir que você não tem condições de criar uma criança. O que você tem? Sem dinheiro, sem casa, e a família toda mora longe. Paula recuou, como se tivesse levado um tapa no rosto com cada palavra. Depois dessa briga por causa do chip, a atmosfera em casa ficou insuportável. Paula sentia que cada passo seu era vigiado. Não podia mais fazer ligações ou mandar mensagens nem mesmo para Cláudia, sua única amiga. Jorge exigiu que ela enviasse a agenda de trabalho toda semana, com horários detalhados. É só para garantir que você esteja segura, ele dizia, mas seus olhos não mostravam preocupação. Mostravam controle. Todas as manhãs, Jorge revistava sua bolsa, verificava o que ela levava e até proibiu que ela carregasse um caderno pessoal. Sempre que Paula tentava sair com Enzo, Jorge arranjava uma desculpa para impedir. Está muito quente, ele não devia sair. Vai levar ele para onde? Ver sua mãe? Já falei que não quero mais ele envolvido com a família do lado de lá. Na última tentativa, Paula tentou levar Enzo para visitar os avós, que moravam a apenas 30 minutos de ônibus. Jorge a interceptou na porta, gritando: Você quer destruir tudo, Paula? Esse menino não precisa de gente passando a mão na cabeça dele. Ele precisa de disciplina, não desse sentimentos baratos. Paula olhou para Jorge, sem acreditar que aquele era o homem que ela um dia amou. Cada vez que Enzo fazia algo que Jorge considerava errado, por menor que fosse, o castigo era imediato. Um dia, Enzo derrubou suco de laranja na mesa por acidente. Jorge o obrigou a ficar na varanda, sob o sol escaldante do meio-dia, por mais de 1 hora.
Paula teve que implorar, suplicar, até que Jorge deixasse o menino voltar para dentro, mas só depois que ele desmaiou de exaustão. Enzo foi mudando. Já não sorria como antes. O olhar ficou apagado. Assustava-se com qualquer barulho, falava dormindo e começou a ter pesadelos. Certa noite, Paula ouviu gritos vindo do quarto do filho. Correu e encontrou Enzo sentado na cama, ensopado de suor, gritando: "Não me deixa lá fora! Por favor! Mamãe, me salva!" Ela o abraçou com força, acariciando seus cabelos, com as lágrimas caindo sem controle. Mamãe está aqui com você." Na manhã seguinte, Jorge lançou um olhar desconfiado para Paula. "Você deixou ele reclamar para você de novo? Está tornando ele fraco. Ele é só uma criança, Jorge. Ele precisa de amor." Jorge soltou uma risada seca. "E o seu amor vai transformá-lo num homem de verdade?" "Não. Eu ensino disciplina. Para ele não crescer como um frouxo." Paula ficou sem palavras. Ela não sabia como discutir com alguém que não compreendia o significado de emoções. Nos dias seguintes, Jorge apertou ainda mais o controle financeiro. Sempre que Paula precisava comprar algo, mesmo que fossem apenas alguns reais para Enzo comprar lápis de cor, ela tinha que pedir permissão e explicar o motivo detalhadamente. "Dinheiro não nasce em árvore", Paula dizia a Jorge, mesmo ganhando 3 vezes mais que ela. "Já falei, a partir de agora todos os gastos precisam da minha aprovação prévia." Paula não conseguia acreditar que estava vivendo no século XXI e sendo tratada como uma dependente sem direitos. Todos os meses, seu salário era depositado numa conta conjunta, uma conta cujo cartão principal estava nas mãos de Jorge. Na única vez em que ela se atreveu a sacar dinheiro sem avisar antes, Jorge percebeu imediatamente. "Por que você sacou esse dinheiro? Vai fugir, é isso?" "Não. Eu só queria comprar uns livros pro Enzo." "Mentira. Não pense que eu não sei o que você está tramando." Paula começou a se sentir como uma sombra dentro da própria casa. Cada respiração, cada passo era monitorado. Ela não conseguia conversar com o filho por muito tempo. Jorge sempre entrava, fingia se interessar e logo inventava uma desculpa para separá-los. Numa noite, Enzo sussurrou para ela: "Mamãe, eu não quero mais ficar aqui." "Por quê, meu amor?" "Eu tenho medo do papai. Ele não gosta de mim. Ele diz que eu sou inútil." O coração dela se apertou. Ela abraçou o filho com força. "Isso não é verdade. Você é a coisa mais preciosa que eu tenho." Na manhã seguinte, Paula escreveu uma pequena carta e a escondeu na gaveta do seu armário no centro de saúde. Na carta, ela descreveu a situação de Enzo e tudo o que Jorge havia feito. Não assinou com seu nome. Escreveu apenas que, se algum dia desaparecesse, a pessoa que encontrasse aquela carta deveria chamar a polícia e salvar Enzo. Um tipo de obsessão nebulosa começou a tomar conta de sua mente todas as noites. Ela não conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, via Jorge arrastando Enzo, via o filho chorando, via a si mesma gritando em desespero. Um dia, Cláudia apareceu no centro de saúde. Fingiu estar ali apenas para conversar, mas na verdade trouxe para Paula um celular novo. "Não use mais aquele número. Com certeza ele está te rastreando. Esse chip é pré-pago, só nós duas sabemos. Se algo acontecer, me liga na hora, entendeu?" Paula se emocionou. "Cláudia, eu tenho medo, muito medo. Se ele descobrir. Você não é a culpada. Ele é o doente. Você precisa reunir mais provas, o máximo que puder. Mas o Enzo, ele está à beira do colapso. Eu não vejo mais meu filho ali. É por isso que você tem que ser forte, Paula. Não há mais tempo." Naquele dia, ao voltar para casa, Paula criou coragem para revisar as gravações da câmera escondida. Os vídeos a deixaram nauseada, Jorge tirando a comida de Enzo e jogando no lixo bem na frente do menino, Jorge forçando o garoto a ajoelhar porque ele errou a gramática em um exercício de inglês.
O ponto mais cruel foi outro vídeo que quase fez Paula desabar. Nele, Jorge entra no quarto enquanto Enzo brincava de montar blocos. Sem dizer uma palavra, ele chuta a caixa de brinquedos e desfere um tapa no rosto do menino. Enzo caiu para trás, com a bochecha avermelhada. Não chorou, apenas olhou para o pai com um olhar vazio, desesperado. Quantas vezes eu já falei que não é para brincar antes de terminar a lição? Quer dormir lá fora hoje? Paula levou as mãos à cabeça, tremendo. Jorge era um monstro. Nada menos que isso. Ela tomou uma decisão, precisava manter Enzo por perto a todo momento. Pediu 3 dias de licença do trabalho, alegando estar doente. Jorge reclamou, mas não impediu, parecia ocupado com um novo projeto de construção. Durante esses 3 dias, Paula ficou em casa com o filho o tempo todo. Enzo foi se acalmando sem os gritos constantes. Mas bastava Jorge abrir a porta, e o menino se encolhia como um bichinho surrado. Numa noite, Jorge descobriu que Paula não havia trancado a porta do quarto de Enzo, como ele exigia. Ele ficou furioso. Eu mandei trancar essa porta toda noite. Você quer que ele fuja, é isso? Ele é uma criança, não um prisioneiro. Ele precisa aprender a obedecer. Se você não fizer isso, eu faço por você. Essa frase fez Paula estremecer. Um medo profundo percorreu seu peito. Ela entendeu, se hesitasse mais, perderia o filho. Para sempre. A partir daquele instante, ela sabia que o tempo estava acabando. Cada ação, cada palavra, cada olhar de Jorge se tornava uma ameaça velada. Paula precisava manter a cabeça fria. Qualquer erro seria fatal. No dia seguinte, aproveitando que Jorge havia saído para uma obra e que Enzo dormia à tarde, Paula ligou o laptop novamente. Conferiu todos os vídeos gravados nas últimas 3 semanas. Eram mais de 17 clipes, com durações entre 2 e 10 minutos, cada um mostrando cenas que nenhuma mãe jamais gostaria de ver. Em um vídeo, Jorge arranca Enzo da cama só porque ele falou dormindo. Dá-lhe um tapa e o obriga a ficar de pé contra a parede até quase desmaiar. Em outro, ele derrama a tigela inteira de mingau no chão porque Enzo não comeu um pedaço de cenoura. Nenhum vídeo mostrava agressão fatal, mas todos revelavam uma tortura psicológica persistente, como agulhas finas espetando sempre no mesmo ponto até que a dor desaparecesse. Paula salvou todos os vídeos em um pendrive pequeno, que escondeu dentro de um pote de algodão no armário mais alto do banheiro, um lugar onde Jorge jamais mexeria. Também fez backup dos arquivos em um e-mail novo, não vinculado a nenhum dispositivo da casa. Certo dia, enquanto preparava o jantar, Paula ouviu Enzo vomitando no quarto. Correu até lá e o encontrou agachado no chão, tremendo. Na mão dele havia uma tigela quebrada que Jorge mandou deixar limpa para o dia seguinte. Sangue escorria de um corte na palma da mão, causado pelos cacos. Eu sinto muito, eu deixei cair. Tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem. Paulo o abraçou, limpando o sangue com um pano, as mãos tremendo. Mal terminou de fazer o curativo, ouviu a porta da frente. Jorge. Paula puxou Enzo para trás de si. Jorge olhou para a tigela quebrada, com os lábios cerrados. Ele aprontou de novo, foi? Fui eu. Paula respondeu rápido. Eu deixei cair sem querer. Jorge a encarou em silêncio, olhos desconfiados. Depois virou as costas e entrou no quarto, batendo a porta com força. Naquela noite, Paula enviou uma mensagem do celular novo para Cláudia. Cláudia, preciso de um advogado. Alguém de confiança. O quanto antes. Cláudia respondeu quase que imediatamente. Tenho um amigo advogado chamado Diego Ferreira. Ele trabalha no escritório Mercado e Associados. Vou marcar um encontro para vocês. Mas lembre-se, o Jorge não pode saber de nada. Na manhã de segunda-feira, Paula mentiu dizendo que tinha uma consulta de check-up no hospital municipal. Jorge apenas murmurou um oi e não fez mais perguntas. Às 9 horas em ponto, Paula chegou ao escritório do advogado Diego, um homem de pouco mais de 30 anos, alto, elegante e com um olhar sereno. A Cláudia já me contou um pouco, começou Diego.
Mas preciso que você me explique tudo com detalhes. Paula contou. Cada vídeo, cada ferida, cada ameaça. Diego não anotava nada, apenas escutava, por vezes franzindo a testa. E você tem provas? Tenho. Gravações de câmera, registros médicos e meu diário pessoal. Diego assentiu. Você fez tudo certo. Mas lembre-se, homens como o Jorge não deixam o controle escorregar das mãos tão facilmente. Eu sei, respondeu Paula, com a voz trêmula. Mas se eu não fizer nada, vou perder meu filho. Ou ele vai morrer aos poucos de medo. Diego a encarou, falando com firmeza. Então começamos daqui. Ele orientou Paula sobre como coletar mais evidências e manter um diário detalhado dos eventos, horários e comportamentos específicos, tirar fotos de todo hematoma ou ferimento ou guardar os registros das consultas no centro de saúde onde ela trabalhava. Ela saiu de lá preocupada, mas com um fio de esperança. Diego foi a primeira pessoa, depois de Cláudia, que a fez sentir que não estava sozinha. Mas essa esperança mal começou a florescer quando outra tempestade se formou. Naquela noite, Jorge percebeu que Paula havia trancado a gaveta de documentos, algo que nunca fizera antes. Ele entrou furioso no quarto, o olhar carregado de desconfiança. O que você está escondendo aqui? São prontuários de pacientes. O centro de saúde exige sigilo absoluto. Não minta. Você está escondendo alguma coisa, não está? Jorge revirou todo o cômodo, mas não encontrou nada. Paula já havia escondido o pendrive em sua bolsa. Eu juro, se eu descobrir que você está tramando algo, vou te acusar de sequestro, rosnou Jorge. E tenho dinheiro suficiente para contratar advogados que garantam que você nunca mais tem a guarda dele. Mesmo sendo a mãe biológica. Paula apertou os lábios com força, sem responder. Ela sabia que, com um homem como Jorge, gentileza não significava nada. Depois daquele dia, Jorge começou a vasculhar a bolsa de Paula todas as noites. Lia mensagens, espionava o histórico de navegação. Paula teve que ser mais discreta do que nunca. Cada vez que enviava informações para Diego ou Cláudia, ela apagava tudo imediatamente e configurava senhas duplas no e-mail secreto. Numa manhã, Jorge anunciou. A partir de agora, sou eu quem vai levar o Enzo à escola. Você não precisa se preocupar. Economiza tempo. Paula entrou em pânico. Jorge nunca se importou com a escola do menino. Ele odiava lugares cheios, odiava o barulho de crianças. Essa mudança repentina só podia significar uma coisa, mais controle. Mas eu queria conversar com a professora sobre os deveres do Enzo. Já disse que não precisa. Cuide da sua parte. Naquele dia, Paula se esforçou para ir até a escola na hora da saída, tentando encontrar a professora do filho, Maria Eduarda, uma mulher de meia idade de Minas Gerais, de temperamento doce. Dona Paula. O que houve? Eu só queria saber como o Enzo está indo. Ele tem mostrado algo estranho na sala? Maria Eduarda olhou e respondeu com doçura. Ele é um menino muito educado, mas anda bem mais calado. Um dia, vi ele chorando no banheiro, mas ele não quis dizer o motivo. Pensei em avisar, mas nos últimos dias é o pai quem tem vindo buscá-lo. Paula tentou esconder o medo no rosto. Entendo. Obrigada, professora. Vou prestar mais atenção. Naquela noite, Paula abraçou o filho e sussurrou. Se você pudesse escolher um lugar para ir agora, qualquer lugar, e qual seria? Enzo respondeu sem hesitar. A praia. A senhora lembra? Prometeu me levar nas férias de verão, mas, e a gente não foi. Eu prometo, dessa vez eu vou cumprir. Disse Paula. E nos olhos dela, pela primeira vez, não havia só medo, havia determinação. Ela sabia, e se não fugisse de Jorge logo, essa promessa jamais se tornaria realidade. Naquela noite, uma tempestade caiu de repente. Não era uma chuva leve de começo de outono, mas uma tempestade violenta, água despencando do céu, trovões e relâmpagos sacudindo todo o sul de São Paulo.
Paula ficou sentada em silêncio na sala, abraçada a uma almofada, olhando fixamente pela vidraça embaçada. Cada raio a fazia estremecer. Jorge chegou tarde. Quase 10 da noite, entrou em casa encharcado e irritado com o trânsito. Enzo estava encolhido no canto da cozinha, guardando os cadernos na mochila. Ainda acordado? Gritou Jorge, com sua habitual rispidez. Eu só queria guardar tudo antes de... Sem deixar o menino terminar, Jorge avançou, jogou a mochila longe. Alguns livros caíram no chão, o estojo rasgou. Está querendo me desafiar? Eu já falei que você tem que dormir antes das 9. Basta. Paula se levantou de súbito. Ele é só uma criança. Você não pode. Cale a boca. Gritou Jorge, os olhos brilhando de raiva. Você vai me ensinar a ser pai? Eu estou tentando te ensinar a ser humano. Silêncio. Por um instante, os dois ficaram frente a frente, como dois polos iguais que se repelem, mas que não conseguem se afastar. Paula viu a mão de Jorge se fechar. Mas em vez de bater nela, ele se virou, agarrou o braço de Enzo e o puxou com força. Você precisa aprender a se comportar. Vai levar uma lição que nunca mais vai esquecer. Jorge. Não. Gritou Paula, correndo atrás. Mas ele já havia aberto a porta da varanda e arrastado Enzo para fora, no meio da tempestade. O vento uivava, os trovões estouravam como bombas. Paula tentou segui-los, mas Jorge a impediu. Se você der mais um passo, eu jogo ele na rua agora mesmo. Escolhe. Jorge, ele só tem 8 anos. Está chovendo muito e ele está todo molhado. Vai ficar doente. É para ele aprender. Da próxima vez, ele vai lembrar. Seu monstro. Gritou Paula. Jorge não respondeu. Apenas bateu a porta da varanda e trancou. Enzo ficou do lado de fora, encolhido no canto da parede, a chuva batendo forte no rosto, o cabelo grudado na testa, o corpo inteiro tremendo de frio. Paula voltou pro quarto, sentou-se na cama, as mãos segurando a cabeça. Ela não podia arrombar a porta. Jorge vigiava cada movimento como um abutre. Se ela fizesse qualquer coisa impulsiva agora, bastava um erro e ele a destruiria, levaria tudo pro tribunal, alegaria que ela era instável e tomaria a guarda de Enzo. Por isso, ela só podia esperar. Esperar Jorge dormir. Cada segundo era uma tortura. Cada tic-tac do relógio, uma facada no peito. Paula abriu a porta com cuidado, espiou. Jorge estava no sofá, com o laptop no colo, assistindo a um jogo. Os olhos semiabertos, a cabeça tombando. Perto da meia-noite, ele finalmente adormeceu. Paula se aproximou devagar, pegou as chaves no bolso da calça dele. Levou quase 5 minutos para girar a chave discretamente, até que a porta da varanda se abrisse. Um vento gelado soprou forte no rosto dela. Enzo. Ela correu, quase escorregando. O menino ainda estava lá, encolhido, os olhos fechados. Filho. Meu amor. Ela o abraçou. A pele dele estava gelada como pedra. Enzo não respondeu, apenas gemeu baixo. Meu Deus, a boca dele tá toda rachada. Murmurou Paula, embrulhando-o numa toalha. Ela o levou pro quarto, deitou-o na cama, secou seu cabelo, depois correu para esquentar água. As mãos tremiam. Acendeu a lanterna do celular para não acordar Jorge. Quando colocou a toalha na testa do filho, sentiu a temperatura normal. Pegou o termômetro. 39,8 graus. O que eu faço? Soluçou. Me perdoa, filho. Enzo gemeu, murmurando. Mamãe, não me deixa lá fora de novo. Aquela frase cortou o coração dela como uma lâmina. Paulo o abraçou, e as lágrimas caíram sem parar. Quase de manhã, a febre ainda não havia baixado. Paula sabia, e se não levasse Enzo ao hospital, a febre poderia causar algo grave. Mas como? Jorge dormia na sala. Ela não conseguiria sair pela porta sem ser notada.
Ela pegou o celular reserva e mandou uma mensagem para Cláudia. Me ajuda. Enzo está com febre alta. Não posso chamar uma ambulância porque Jorge vai descobrir. O que eu faço? 3 minutos depois, Cláudia respondeu. Dê paracetamol por enquanto. Vou pedir ao Diego para chamar alguém para buscá-la. Não se preocupe. Você não está sozinha. Paula obedeceu, colocou o comprimido na boca do filho e esperou a febre ceder. Às 7 da manhã, Jorge ainda não havia acordado. Paula aproveitou para trocar a roupa de Enzo, organizar algumas coisas em uma pequena mochila, algumas mudas de roupa, carteira de identidade, caderneta de vacinação, registro médico, e um pendrive com dados. Ela fechou a mochila, amarrou um cachecol no pescoço de Enzo e o deitou fingindo que ainda dormia. Às 7h45 em ponto, alguém bateu à porta. Jorge se sentou com dificuldade, esfregando os olhos. Quem é? Paula respondeu rapidamente. Deve ser o entregador de jornal. Jorge deu de ombros e foi ao banheiro, ainda sonolento. Paula abriu a porta dos fundos. Um homem de cerca de 35 anos estava lá, usando um sobretudo e capuz. Ele mostrou documentos. Sou médico, colega da Cláudia. Vim examinar o Enzo a pedido dela. Obrigada e por favor, seja rápido. Em poucos minutos, o homem fingiu medir a temperatura, verificar os ferimentos e acenou levemente com a cabeça. Paulo entendeu, ele era o enviado de Diego. Mantenha a calma. Você tem 3 minutos. Onde está a bagagem? Aqui. Pegue. Quando eu fizer sinal, você pega o menino e vai direto para o carro. Está esperando no início do beco. Não olhe para trás. Paula assentiu, abraçou Enzo com força. Quando o médico fez o gesto, ela abriu a porta e saiu em meio ao vento frio da manhã, sem olhar para trás nenhuma vez. Somente quando o carro começou a se mover, deixando o beco estreito e a casa cinzenta para trás, Paula conseguiu soltar o ar dos pulmões. O coração ainda batia descompassado, as palmas das mãos continuavam geladas. Enzo se aconchegou no colo da mãe, ainda febril, mas já adormecido. Paula sussurrou. Me perdoa. Eu nunca mais vou deixar ninguém te machucar. Eu prometo. O carro que levava Paula e Enzo parou em frente a um apartamento antigo localizado em uma área residencial tranquila no oeste da cidade. O apartamento pertencia a uma velha amiga de Cláudia, Dona Rosana, uma viúva que morava sozinha e estava sempre disposta a ajudar mulheres em situação de risco. Considere aqui sua casa. Rosana sorriu com doçura ao ver Paula hesitante. A Cláudia me contou tudo. Você não está sozinha. Paula agradeceu com os olhos marejados. Rosana não fez muitas perguntas, nem demonstrou pena. Apenas deixou uma tigela de sopa quente e um papel com a senha do Wi-Fi, depois se retirou em silêncio, deixando mãe e filho num espaço provisório, mas com uma paz rara. A febre de Enzo ainda não havia baixado completamente, mas ele já conseguia comer algumas colheradas de mingau. Paula ficou ao lado do filho a noite inteira, sem dormir. Seus olhos permaneceram abertos, fitando o teto, enquanto a mente era tomada por perguntas inquietantes: será que Jorge já percebeu? Será que ele chamou a polícia? Será que ele fará alguma loucura? Na manhã seguinte, o celular reserva de Paula vibrou. Era a Cláudia. Paula, onde você está? Está tudo bem? Estou bem, e mais ou menos. Enzo ainda está com febre, mas melhorando. Jorge ligou para o centro médico hoje cedo. Disse que você sequestrou o menino. Também perguntou sobre seus turnos de trabalho. Meu Deus! Ele vai me encontrar. Não vai. Eu e Diego já tomamos providências. Bloqueamos todas as informações dos seus plantões, endereço temporário e qualquer registro com seu nome. E se ele chamar a polícia? O Diego está cuidando disso. Você só precisa ficar onde está, manter contato e preparar a documentação. Já tem tudo?
Paula olhou para a mochila ao lado da cama, o pendrive com os vídeos, os prontuários médicos, as fotos das lesões de Enzo. Tenho. Mas, e não sei por onde começar. Vou pedir para o Diego ir até aí à tarde. Mantenha a calma. Agora isso virou uma batalha legal, não é mais só uma fuga. Às 3 da tarde em ponto, Diego chegou. Sentou-se à mesa de jantar antiga, ligou o laptop e inseriu o pendrive que Paula entregou. Na tela apareceram imagens dolorosas que ela havia testemunhado, Jorge batendo em Enzo, Jorge jogando comida fora, Jorge ameaçando. Diego assistiu em silêncio por 20 minutos. Depois, levantou os olhos. São provas convincentes. Mas vamos precisar de mais, o prontuário médico do Enzo e, se possível, um testemunho de professor ou vizinho. Posso tentar com a professora Maria Eduarda. Ela já viu Enzo chorando no banheiro. Mas não sei se ela teria coragem de testemunhar. Deixe isso comigo. Agora você precisa fazer algo importante, escrever seu depoimento detalhado. Quanto mais claro e completo, melhor. Paula escreveu a noite toda. Cada linha era como uma ferida aberta. Ela descreveu a primeira vez que Jorge bateu no filho, a primeira noite que Enzo dormiu na varanda, a primeira vez que ouviu o menino murmurar em sonho, mamãe, eu tenho medo. Na manhã seguinte, Diego voltou com 3 cópias impressas do processo, uma para o tribunal, uma para a delegacia e outra para o conselho tutelar. Vamos protocolar tudo de uma vez. A partir de agora, a lei vai te proteger. Eu tenho medo que o Jorge faça alguma loucura. Ele será advertido, talvez até detido. O mais importante, a ordem de restrição será emitida. Você só precisa esperar a decisão da justiça. Paula assentiu, mas o coração permanecia inquieto. Ela conhecia Jorge. Ele não era do tipo que aceita ser encurralado. 3 dias depois do envio da documentação, Jorge ligou. Ligou para o celular reserva que Paula havia esquecido de colocar no silencioso. O toque rompeu o silêncio do pequeno quarto. Paula viu um número desconhecido na tela. Mas o coração dela reconheceu imediatamente a voz do outro lado. Achou que podia se esconder? A voz de Jorge era rouca e fria. Você não vai conseguir nada. O juiz pode decidir o que quiser, mas não se esqueça, eu tenho dinheiro, tenho contatos. Eu vou recuperar o menino. Custe o que custar. Jorge, e você já fez o suficiente. Ele é meu filho. Por favor, pare. Parar? Não. Quem vai parar é você. Juro, se você der mais um passo, vai se arrepender pro resto da vida. E esse moleque nunca terá paz. Tu. Paula largou o telefone, as mãos geladas. Enzo, sentado a poucos metros, desenhava alguma coisa no papel. O menino não ouviu a conversa, mas seus olhos observavam a mãe com preocupação. Mamãe, quem era? Ninguém, meu amor. Paula engoliu em seco. Me perdoa, e mamãe vai te proteger. De qualquer jeito. Naquela noite, Paula dormiu com os olhos abertos. Sonhou que Jorge invadiu o apartamento, arrancava Enzo de seus braços e queimava todos os vídeos, todas as provas, todos os anos de maternidade. Na manhã seguinte, Diego enviou uma mensagem. Vamos ter uma audiência com o tribunal. Prepare-se. A chance está chegando. Mas junto com a notícia, veio um golpe, e Jorge havia contratado um advogado particular, um dos mais caros da região. Ele entrou com uma ação contra Paula, acusando-a de abuso de autoridade materna, dano psicológico à criança e o sequestro de menor. Paula sentiu-se afundar num abismo. Isso é calúnia. Eu só estava protegendo meu filho. Eu sei. E vou provar isso. Mas precisamos ter cuidado com cada palavra no tribunal. Enzo começou a ter mais pesadelos. Murmurava à noite, repetindo, não foi culpa minha, eu vou me comportar. Paula chorava em silêncio. Não por medo de Jorge, mas pela destruição lenta que aquele homem causava à alma frágil do menino.
Uma semana depois, foram chamados para uma sessão com a psicóloga do Conselho Tutelar. Jorge não estaria presente, condição que Diego havia exigido. A profissional chamava-se Laura Lima, uma mulher de cerca de 40 anos, com olhar firme, mas cheio de empatia. Enzo, você quer desenhar alguma coisa? Laura perguntou com doçura. Enzo assentiu. Paula ficou num canto da sala, com as mãos apertadas, o coração na garganta. O menino começou a desenhar uma casa. Mas a casa não tinha telhado. Dentro dela, havia apenas uma mãe abraçando o filho. Do lado de fora, uma sombra muito grande batia à porta. Laura perguntou. Quem é aquela sombra? Enzo ficou em silêncio. Depois de um tempo, respondeu baixinho. É o padrasto. O homem que faz a mamãe chorar. O homem que me dá medo. Após a sessão com Laura Lima, Paula foi informada de que deveria aguardar o laudo oficial para anexar ao processo. Mas no fundo do coração, ela já sabia, nos desenhos de Enzo, o olhar triste do filho, as palavras "o homem que faz a mamãe chorar" já eram a acusação mais forte contra Jorge. No entanto, Jorge não recuou. Apenas 2 dias depois, o advogado dele enviou uma petição diretamente ao tribunal, solicitando a guarda provisória de Enzo, alegando que Paula estava mantendo a criança em cárcere privado e o impedindo o vínculo entre pai e filho. O documento continha ainda um trecho chocante. Varré apresenta sinais de instabilidade emocional, tendo interferido diversas vezes no relacionamento biológico entre pai e filho. As pernas de Paula fraquejaram ao ler aquelas palavras. Era como se tudo estivesse se invertendo, como se Jorge fosse a vítima e ela, a criminosa. Ele está tentando virar o jogo. Diego bateu com força o maço de papéis sobre a mesa. Mas ele não tem provas. Nós temos todas. Tenho medo de que o tribunal permita que ele veja o Enzo antes do processo terminar. Isso não vai acontecer. Amanhã vou pedir uma medida urgente de restrição de contato. E você precisa levar o Enzo para um último exame médico, pegar os registros de lesões. Quanto mais detalhado, melhor. Na manhã seguinte, Paula levou Enzo no colo até o Hospital Municipal São Vicente de Paulo. Ela não se atreveu a ir ao centro médico onde trabalhava, era arriscado demais. Na sala de atendimento número 4, o Dr. Cristiano Moreira, um homem de meia-idade nascido em Campinas, curvou-se para examinar cada cicatriz, cada hematoma antigo ainda visível no corpo de Enzo. O menino apresenta sinais de medo ao toque, reflexo de esquiva muito forte, anotou Cristiano. Isso é típico de trauma psicológico causado por maus tratos. Ele assinou os documentos, carimbou com o selo do hospital e entregou uma cópia a Paula. Se for necessário um perito no tribunal, estarei presente. Muito obrigada, doutor. Obrigada de coração. No caminho de volta, Paula recebeu uma mensagem de Cláudia. Jorge acabou de aparecer no centro médico. Está procurando por você. Ficou parado na frente da administração perguntando sobre sua antiga escala de trabalho. O rosto de Paula empalideceu. Ela apertou firme a mão do filho. Mamãe, o que foi? Não é nada, meu amor. A gente está quase livre. Naquela mesma noite, Diego enviou uma mensagem. O tribunal aceitou o pedido de medida de proteção urgente. Amanhã sai a decisão. Traga o Enzo, todos os documentos, os exames médicos e o pendrive com os vídeos. Não se atrase. Naquela noite, Paula não conseguiu dormir. Reviu cada documento, conferiu cada página, organizou tudo em ordem cronológica. Depois, escreveu uma pequena carta, para o pior dos cenários. Se eu não puder comparecer ao tribunal, por favor, leiam esta carta. Eu sou Paula Silva, mãe de Enzo. Sofri abuso psicológico durante 3 anos, e meu filho foi vítima direta de Jorge Almeida. Eu não estou fugindo. Estou tentando sobreviver. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, o vento soprava forte pelas ruas. Paula segurou firme a mão de Enzo, e os dois entraram no Fórum da Comarca de São Paulo, onde seu futuro seria decidido. Na sala de espera, Diego já os aguardava, segurando uma pasta recheada de documentos. Está bem?
Tenho que estar. Pelo meu filho. A porta se abriu. Um funcionário do tribunal chamou seus nomes. Paula carregou Enzo nos braços, sem olhar para o outro lado da sala, onde Jorge estava sentado com o advogado, o rosto duro como pedra. A audiência foi fechada ao público. A juíza era Daniela Soares, uma mulher de cerca de 50 anos, com um olhar severo, mas não insensível. Ela ouviu com atenção cada palavra de Diego e então pediu para assistir aos vídeos do pendrive. A sala ficou em silêncio absoluto, apenas o som do vídeo preenchia o espaço. As cenas apareceram uma a uma, Enzo sendo empurrado da cama, Enzo em pé na chuva, Jorge gritando com o menino, jogando comida no chão. Paula apertou a mão do filho, os olhos fixos nele. Jorge desviou o rosto. Depois de assistir, a juíza se voltou para Jorge. O senhor deseja se manifestar? O advogado de Jorge se levantou, a voz firme. Meritíssima, esses vídeos foram gravados em ambiente privado, sem autorização, e podem ter sido manipulados. O senhor está questionando a veracidade? Achamos necessário que um perito em tecnologia analise o conteúdo. Muito bem. Mas enquanto aguardamos essa verificação, decreto uma medida provisória proibindo o Sr. Jorge Almeida de ter qualquer contato com Enzo ou com a Sra. Paula até decisão final. O quê? Jorge se levantou de súbito e bateu com a mão na mesa. Ele é meu filho. Eu tenho direitos. Sente-se agora. Ordenou a juíza com firmeza. Se perder o controle mais uma vez, pedirei à polícia que o retire da sala. Jorge ficou vermelho, os olhos arregalados de raiva. Paula, instintivamente, apertou ainda mais o filho nos braços. Ao final da audiência, Diego olhou para ela e suspirou. Você conseguiu. Tirou seu filho das mãos dele. Pelo menos por enquanto. Mas naquela tarde, enquanto Paula arrumava os documentos no apartamento de Dona Rosana, o telefone tocou. Número desconhecido. Ela hesitou. Atendeu. Achou que tinha acabado? A voz de Jorge era mais baixa e ameaçadora do que nunca. Quer guerra? Eu vou te mostrar o que é guerra. Eu sei onde você está. Não dá para se esconder para sempre. Ela ficou gelada. Fique longe do meu filho. Você já perdeu tudo. Eu não perdi nada. Mas você está prestes a perder. Ele desligou. Paula ligou imediatamente para Diego. Jorge me ameaçou. Disse que sabe onde estou. Tranque as portas. Não abra para ninguém. Estou chamando a polícia agora. A partir de hoje, você não sai de casa sozinha. Paula trancou todas as portas, fechou as cortinas e abraçou Enzo. Ficou assim até a noite cair. Uma verdadeira tempestade se aproximava. Mas ela estava pronta. Depois da ligação ameaçadora, Paula sentiu-se drenada. Sentada no pequeno apartamento provisório, segurava o celular como se temesse que tocasse de novo. Lá fora, começou a chover. A primeira chuva da estação, que deveria trazer paz, apenas aumentava o frio em seu peito. Diego chegou ainda naquela noite, trazendo um policial chamado Tenente Ramos, designado após o pedido de proteção urgente. A partir de agora, haverá patrulha constante nesta área, disse Ramos, com o olhar percorrendo o pequeno espaço. Mas você não deve permanecer aqui por muito tempo, agora que ele sabe sua localização. Ele é imprevisível. Pode fazer qualquer coisa. Então, para onde eu vou? Encontrei um abrigo temporário. Um centro de proteção à mulher em local sigiloso, a 40 minutos daqui. Apenas algumas pessoas sabem onde fica. É totalmente seguro. Paula ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. Quando podemos ir? Ainda esta noite. Cláudia veio se despedir. Abraçou Paula forte, os olhos vermelhos. Você precisa viver, Paula. Não apenas sobreviver. Recomece. Não deixe ele vencer. Eu não vou. Eu prometo.
Enzo dormia encostado no ombro da mãe, exausto. Paulo olhou para o filho e sussurrou: "Estamos indo, meu amor. Para longe desse lugar que te machucou tanto." O carro preto sem placa os levou por ruas desertas até uma casa baixa, com muros altos e portão trancado com 3 cadeados. Lá dentro, algumas mulheres jovens caminhavam com seus filhos em silêncio. Uma senhora chamada Isabel, responsável pelo local, os recebeu. "Aqui é seguro. Ninguém os encontrará aqui. Vocês podem ficar o tempo que precisarem." Paula assentiu, sem conseguir falar. Os dias seguintes foram vividos em estado de alerta. Jorge já não estava presente fisicamente, mas em seus sonhos, sua voz ainda ecoava: "Você não vai ter nada." Durante o dia, Paula ligou para Rosana pedindo que levasse a Diego uma caixa com documentos esquecida no antigo apartamento. Dentro, havia registros de uma denúncia contra Jorge por agressão, feita 4 anos antes do casamento. Paulo os encontrara numa caixa velha escondida no sótão, mas nunca imaginou que um dia precisaria usá-los. "Isso pode ser a chave", disse Diego. "Jorge já teve uma acusação, mas foi absolvido por falta de provas. Desta vez, não vai escapar." Paula apertou o telefone. "Ele pode ser preso?" "Se o tribunal confirmar que houve violência contra a menor, sim. Pelo menos uma pena condicional ou proibição de contato permanente. Eu não quero que ele vá para a cadeia. Só quero que meu filho possa viver. E é justamente por isso que precisamos ir até o fim." A próxima audiência foi marcada para o fim de semana. Mas Jorge não apareceu. Apenas seu advogado, que pediu adiamento por problemas psicológicos temporários do cliente. Paula não acreditou. Ele está tramando algo. Jorge não desistiria tão fácil. E como ela temia, no dia seguinte, aconteceu um escândalo. Jorge apareceu na frente do Centro Médico Santa Rosa, onde Paula trabalhava, segurando um monte de papéis, gritando no meio da rua: "Ela sequestrou meu filho. Ela é uma mentirosa. Todos vocês estão ajudando uma louca." A polícia teve que contê-lo. O vídeo se espalhou rapidamente nas redes sociais. Mesmo escondida, Paula ficou aterrorizada ao ver aquelas imagens. Diego ligou naquela mesma noite. Ele atirou contra a própria perna quando foi detido. Esse comportamento impulsivo será incluído no laudo psicológico. Pode ser usado como prova de desequilíbrio emocional. O tribunal pode emitir restrição definitiva. Paula apertou as mãos. Ela sabia que o dia estava chegando, o dia em que a justiça finalmente diria o nome do homem que havia transformado a vida dela e de seu filho em um inferno. Mas naquela noite, mais uma vez, Enzo teve febre alta. Choramingava, segurando a cabeça, aterrorizado pelas memórias. "Mamãe, não deixe eu voltar para lá e não quero ser trancado de novo. Mamãe está aqui, meu amor. Ninguém vai te tocar mais. Eu juro." Ela chamou a médica de plantão do abrigo. A responsável pelo setor de saúde, Helena Costa, uma mulher experiente, examinou Enzo e a tranquilizou. "Vai ficar tudo bem. É apenas um efeito pós-trauma. Ele precisa de tempo e tratamento delicado. Nenhuma criança deveria crescer com esse medo." Paula assentiu, passou a noite abraçada ao filho. Na manhã seguinte, ela decidiu: era hora de encerrar esse pesadelo. Contatou Diego e solicitou uma audiência de emergência para apresentar os dados finais, o laudo do Dr. Cristiano, o parecer da especialista Laura, os vídeos, as fotos e agora, também, o surto público de Jorge. Diego prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. "Você chegou até aqui. Falta só um pouco mais." Naquela noite, Enzo acordou de um sono profundo. Olhou para a mãe e disse: "Mãe, e se a gente escapar, você vai me levar até o mar?" Paula ficou com um nó na garganta. "Sim. Eu prometo. O mar é imenso. Lá, ninguém mais vai te machucar." Lá fora, a chuva havia parado. Um feixe de sol atravessava a fresta da janela. Apesar de todos os desafios que ainda estavam por vir,
Paula sabia, e pela primeira vez em muitos meses, ela havia realmente colocado um pé fora do inferno. Na manhã da última audiência, o céu estava limpo após vários dias nublados. Paula segurou a mão de Enzo e saiu do centro de proteção. Por dentro, estava inquieta, mas não mais com medo. O terror que por tanto tempo apertava seu peito agora dava lugar a uma determinação feroz e ninguém mais tocaria em seu filho. Diego já a esperava no portão. Vestia um terno azul marinho e segurava uma pasta com todos os documentos organizados por ordem. Aqui está tudo. Diego entregou a ela uma cópia. O parecer psicológico da especialista Laura, o prontuário médico do Dr. Cristiano, o registro da conduta violenta de Jorge em local público, e o vídeo em que ele mesmo se machuca. Nenhum juiz vai ignorar isso. Só temo e que ele ainda tem alguma carta na manga. Não. Ele chegou ao fim da linha, Paula. Você já percorreu todo o caminho. Dessa vez, o tribunal estava mais cheio, com representantes do conselho tutelar, um policial acompanhante e até um perito em psicologia. Jorge não compareceu. Seu advogado, um senhor de cabelos grisalhos chamado Alfredo Mendes, explicou sua ausência. Jorge estava internado em uma clínica psiquiátrica particular, com os sinais de psicose leve e delírios agudos. A juíza Daniela Soares, a mesma da audiência anterior, não escondeu a desconfiança. E o senhor espera que eu acredite que esse quadro de saúde é uma coincidência? O advogado Alfredo sorriu de leve. É a realidade, meritíssima. Meu cliente está debilitado e sem condições de participar da audiência. E o senhor tem alguma objeção às provas que apresentamos? Não contestamos os vídeos. Mas vale lembrar que todos os acontecimentos foram em ambiente privado. Meu cliente acredita que agiu conforme métodos de educação compatíveis com sua cultura e crenças pessoais. Diego levantou-se imediatamente. Compatíveis com a cultura? Com licença, meritíssima, mas bater em uma criança, deixá-la com fome, torturá-la psicologicamente, forçá-la a sentar no sol ou trancá-la na sacada sob a chuva, e em que parte isso é considerado cultural ou na criação de um filho? Daniela assentiu, sinalizando para Diego continuar. Também gostaríamos de apresentar um vídeo com a reação de Enzo ao ser questionado sobre o pai. Diego abriu o notebook e projetou a cena em que Enzo desenhava durante uma sessão com a psicóloga Laura. Pode me dizer por que não quer voltar para casa com seu pai? A voz suave de Laura soou no vídeo. Enzo segurava o lápis e desenhou uma porta trancada. Do lado de fora, chuva. Do lado de dentro, um menino encolhido. Por quê? E eu não gosto de chuva. Mas o papai me deixava lá fora quando eu fazia algo errado. A voz de Laura continuava. E como você se sente quando pensa no seu pai? Enzo ficou em silêncio por um tempo, depois respondeu baixinho. Ele não me trata como um pai de verdade. Na sala de audiência, ninguém disse nada. Paula, ao lado de Enzo, apertava forte sua mão. As lágrimas escorriam. Ela já não tremia. Só sentia dor. Dor por todos os anos em que seu filho viveu dentro do que chamavam de um lar. A juíza Daniela falou com firmeza. Li todos os autos, ouvi todos os áudios e assisti aos vídeos. A conduta do Sr. Jorge Almeida não apenas configura violência doméstica, mas representa um risco grave ao desenvolvimento de um menor de idade. Sendo assim, declaro. Ela fez uma pausa e percorreu a sala com o olhar. Primeiro, o Sr. Jorge Almeida está proibido, de forma permanente, de exercer qualquer direito de guarda ou contato com o menor Enzo Silva, mesmo que indiretamente por telefone, correspondência ou terceiros. Segundo, a guarda e responsabilidade integral serão conferidas à Sra. Paula Silva, mãe biológica, com o apoio do Conselho Tutelar sempre que necessário. Terceiro, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para avaliação de denúncia por agressão infantil contra o Sr. Jorge Almeida. Audiência encerrada. Silêncio. Então Enzo se virou para a mãe e sorriu. Um sorriso verdadeiro. O primeiro em muitos meses. Mãe, e a gente venceu? Paulo o abraçou com força e assentiu. Sim, meu amor.
A gente não precisa mais ter medo. Nunca mais. Lá fora, o sol brilhava suavemente. Diego caminhava ao lado dos dois, dizendo com calma: Eu não sei o que dizer além de orgulho. Paula, você lutou como uma verdadeira guerreira. Eu só sou uma mãe. Nada de especial. Não. Mães como você salvam o mundo, um pedaço de cada vez. Cláudia atravessou a rua e correu até elas, abraçando Paula com força. Você conseguiu. Meu Deus, você conseguiu. Você, e obrigada. Se não fosse por você, eu nem teria chegado até aqui. Não me agradeça. Agradeça a si mesma. Diego entrou na conversa, meio em tom de brincadeira. E agradeça também ao seu advogado brilhante, né? Todos riram. Um riso que explodiu sob o sol. Alguns dias depois, Paula se mudou para um pequeno apartamento na periferia tranquila, perto de um parque e de uma escola primária acolhedora. Com a ajuda de Rosana, Cláudia e Diego, ela recomeçou sua vida. Sem gritos. Sem olhares vigilantes. Sem portas de sacada trancadas. Apenas acolhimento. Enzo passou a frequentar aulas de desenho 2 vezes por semana, oferecidas por uma ONG de apoio a crianças com traumas emocionais. Ele desenhava muito. Casas com telhado, ruas com luz, abraços sempre no centro das folhas. Um dia, Enzo deu à mãe um desenho. Havia 2 pessoas de mãos dadas na praia, com o pôr do sol ao fundo. Embaixo, ele escreveu com letras ainda imaturas: Mamãe e eu. Ninguém machuca mais. Paula chorou. Não de tristeza. Mas porque, pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu: sou uma boa mãe. Uma semana depois, Paula recebeu uma ligação de Diego: Jorge foi formalmente denunciado. Ele vai responder por 2 crimes: agressão infantil e dano psicológico intencional a familiar. Mesmo que não vá preso, estará sob vigilância rigorosa e com proibição permanente de contato com qualquer membro da família. Achei que ele estava em tratamento psicológico. Foi só para ganhar tempo. Mas ele não contava com sua persistência até o fim. Ele perdeu, Paula. Eu não odeio ele mais, Diego. Só, e não quero que ninguém passe pelo que eu passei. E é justamente por isso que você é forte. O ódio enfraquece. Mas perdoar ou ao menos deixar pra lá nos permite seguir. Eu nunca vou esquecer. Mas também não vou deixar que isso me defina. Diego sorriu. Ele olhava para a mulher à sua frente e já não era mais a enfermeira tímida, que tinha medo do olhar do marido. Era uma mãe firme diante da vida, protegendo o filho a qualquer custo. Se você quiser, a Cláudia disse que você pode voltar ao centro médico. Eles estão precisando muito. E ela sente muito sua falta. Eu também sinto falta de todos. Principalmente dos almoços corridos com ela. E do café horrível que ela fazia. Isso é verdade. Diego deu uma risada. Paula voltou ao trabalho uma semana depois. Todos a receberam como alguém que voltava de uma tempestade. Ela viu olhares de empatia, palavras de carinho sinceras, e algo mais: respeito. Ninguém mencionou Jorge. Ninguém precisava. Todos sabiam que ela havia vencido. No mês seguinte, Enzo foi selecionado para participar de uma exposição infantil de desenhos da cidade inteira. O menino apresentou uma obra com a seguinte frase: Mamãe e eu. Onde tem mamãe, é o meu lar. Durante a cerimônia, a apresentadora professora de artes de Enzo convidou a subir e dizer algumas palavras. Enzo segurou o microfone, com o coração batendo forte. Meu nome é Enzo. Eu quero dar esse desenho para minha mãe. Porque eu já morei num lugar sem risadas. Mas minha mãe me tirou de lá. Ela disse que o mar é muito grande e que lá ninguém pode me machucar. E ela cumpriu a promessa. Lá embaixo, Paula chorava. Ela não precisava de mais nenhum prêmio na vida. Naquela noite, antes de dormir, Enzo se virou para a mãe. Mamãe, posso fazer uma última pergunta?
Claro, meu amor. Você se arrepende? De ter ido embora? Paula ficou em silêncio por um momento. Eu me arrependo, e de não ter ido embora antes. Enzo assentiu. Ele se encolheu no colo da mãe e sussurrou. Eu te amo. Eu também te amo. Mais do que tudo neste mundo. Na manhã seguinte, o sol inundava o pequeno apartamento. Paula abriu a janela, acolhendo a brisa fresca do começo do dia. Ela ergueu o rosto e sentiu o sol brilhando forte, quente. Sem Jorge. Sem choros na madrugada. Sem uma cozinha fria ou tapas sem sentido. Restaram apenas mãe e filho, livres, vivendo de verdade pela primeira vez depois de tantos anos acorrentados pelo medo. Ela pensou consigo mesma. A partir de hoje, só haverá luz. A história de Paula e Enzo é uma prova poderosa de que o amor de mãe pode vencer até os piores terrores. Ela nos ensina que o silêncio diante da violência nunca é a resposta, e que a coragem não está em não sentir medo, mas em se levantar mesmo tremendo. Quando uma mãe protege seu filho com todo o amor e a força que tem, ela é capaz de mudar destinos. E, acima de tudo, a justiça mesmo tardia ainda pode iluminar a vida a partir do lugar mais escuro. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.